Olá pessoal, aqui é Ricardo Bordião para mais um episódio do Pod Life. Hoje vamos entrevistar Dr. Rivelino, gestor, diretor médico do Ronaldo Gazola. A história dele é bem diferente. Ele iniciou a carreira através de um episódio da família dele, a avó com um problema de saúde. Vamos conhecer um pouquinho dessa história que é tão interessante? Roda a vinheta. Aqui é Ricardo Bordião, a gente está agora no Pod Life. Olá, Rivelino, tudo bem? É um prazer ter você aqui no nosso Pod Life. A sua história é bem diferente, é uma história de superação, não é? Uma superação que partiu de um episódio familiar, uma coisa não tão, vamos dizer assim, tão comum, né? Geralmente as pessoas procuram desafios através de outras maneiras, né? E você veio exatamente, de repente, para um caso que você queria ajudar um familiar. Me conta um pouquinho da sua história e vai ser um prazer conhecer um pouquinho do Dr. Rivelino. Olá, Ricardo, boa noite. Tá? Boa noite a todos vocês que estão em casa nos assistindo. Para mim é sempre um prazer estar falando sobre essa trajetória, né? Eu costumo sempre me emocionar quando eu conto um pouco desses caminhos, né, que eu vim traçando até aqui, né? Eu sou baiano, né? Sou nordestino, venho da Chapada Diamantina, então não tive tantas oportunidades, né, ao longo da vida e foram através exatamente dessas dificuldades, né, que eu tive lá no interior da Bahia, que então eu comecei a construir a trajetória até chegar aos dias de hoje, né? Como você falou, eu tive aí uma grande inspiração para mim, sem dúvida nenhuma. Foi o que me motivou a estar fazendo medicina, né? E é o que me dá combustível todos os dias para ser alguém melhor, né? Eu sou... É difícil, assim, é difícil falar sobre isso, porque minha avó é minha grande fonte de inspiração para tudo que eu faço, né? Ela que criou você? Isso. Ela, na verdade, eu morei com os meus avós até os 9 anos de idade, né? Sim. Eu morava com minha avó e com meu avô materno. E por volta dos 9 anos ela descobriu um câncer, né? Ela descobriu um câncer coloretal, ela teve necessidade então de fazer o tratamento. Naquela época ainda, né, a gente não tinha tantos avanços da medicina em relação ao tratamento do câncer, principalmente para os interiores, e então ela passou a fazer esse tratamento em Salvador, e nessa época eu precisei então voltar a morar com os meus pais. E foi justamente isso que me causou um grande impacto para estar buscando então a cursar medicina. Eu tive uma oportunidade de estudar fora, através dos meus tios que moravam em Belo Horizonte. Então, por volta dos 13 para 14 anos, eu acabei indo morar em BH para cursar o ensino médio. E lá eu tive a grande oportunidade, então, de conhecer um ensino, né, de melhor qualidade e ter a oportunidade, então, de estar chegando onde eu cheguei, né? Foi uma trajetória bem difícil, assim, porque envolveram muitos percalços, principalmente financeiros, né? Era uma grande dificuldade. Minha mãe era dona do lar, meu pai ele era vendedor de passagens, né, de ônibus. Então, talvez esse tenha sido a maior dificuldade enfrentada, né? E conciliar essa dificuldade financeira, né, com a necessidade de passar em um curso que é o curso mais concorrido do país, isso nos causa uma grande pressão, né? E isso sempre foi o meu maior desafio, que era justamente vencer essa pressão, essa cobrança que eu me coloco frente a situações que eu me disponho a conquistar, né? Eu sou um cara que quando eu estabeleço uma meta para mim, um objetivo, eu me dedico ao máximo para poder conseguir, né? Só que eu me cobro muito para isso também. E essa cobrança, ela causa um grande desgaste, né?
Então, é justamente isso que, através dessa inspiração em cima do que minha avó acabou passando ali, que é o que me lembra todos os dias para ter forças para realmente conseguir chegar nos meus objetivos. Antes do episódio da sua avó, você tinha essa pretensão de se formar em medicina, ou foi exatamente esse episódio que fez você seguir esse caminho? Na verdade, eu brinco muito que minha tia sempre falava, né, que desde pequeno ela sempre falava, olha, você vai ser médico quando você crescer, você vai ser um grande doutor, né? E isso, na verdade, Ricardo, veio como uma oportunidade, né? O meu pensamento foi sempre o seguinte: se eu tivesse a oportunidade realmente de conseguir chegar nessa carreira médica, eu teria a oportunidade de estar dando oportunidade para outros que vierem depois de mim conquistar melhores caminhos, né? A gente sabe da grande dificuldade que hoje os interiores, enfim, elas têm em relação à qualidade do ensino, as grandes dificuldades financeiras, né? Então eu via em mim uma oportunidade de criar oportunidade para os próximos da família, né? Eu sou o primeiro médico da família, né, de linha direta aí a partir dos meus bisavós. Sim. E sou o primeiro a entrar numa faculdade, né? Então eu via nessa oportunidade em mim a oportunidade de criar oportunidade para aqueles outros que estariam vindo depois, né? E isso era o que me motivava também, né? Então eu tinha um desejo anterior a essa época, mas o grande fator realmente para me impulsionar a chegar até a medicina foi o evento com os meus avós, né? Com a minha avó, né, na verdade. Sim, como que você cursou? Foi na Unirio, é isso? Isso, eu cursei na Unirio. E como que você chegou no Rio de Janeiro? Como que foi todo esse desafio? Porque você sair da Bahia com todo esse episódio que deve ter sido bem complexo, né, na vida não só sua, mas como da sua família, né? Você chegar numa cidade nova, fazendo um curso extremamente, né, difícil, né, muito disputado. Como que foi esses primeiros momentos? Olha, tudo sempre foi muito novo para mim. Tudo sempre foi muito novo e tudo sempre foi um desafio. Porque, como eu falei, eu saí da Bahia aos 13 anos de idade, né? E eu saí, embora eu morasse com os meus tios em Belo Horizonte, eu estava sozinho pelo fato de não ter os pais, não ter as presenças das pessoas que mais conviveram comigo até essa idade, né? E então eu acabei tendo que me desenvolver só em relação a isso. Eu acabei rodando por algumas cidades, né? Eu morei inicialmente em Belo Horizonte, onde eu fiz o ensino médio, terminei a formação escolar e depois acabei cursando um ano de cursinho, 1 ano e meio, né? Acabei inicialmente passando na faculdade de medicina da Federal de Alagoas, então eu fui morar em Maceió, cursei um período em Maceió e posteriormente, na metade do ano, eu vim então para o Rio de Janeiro, né? Naquela época, eu acabei sendo aprovado em 7 faculdades de medicina, né? O que para mim foi uma grande felicidade, né? Porque quando você consegue obter o resultado que você espera, isso já traz uma grande satisfação. Quando isso quebra a sua expectativa, né? Isso te traz uma satisfação ainda maior, né? Porque isso não é uma vitória para mim, sabe? Isso é uma vitória para todos aqueles que fizeram, que colaboraram, né, para eu chegar. E para sua família também. Para minha família, na verdade, principalmente para ela. Na verdade, principalmente para ela, né? Eu falo que essa vitória nunca foi só minha, né? Estar aqui hoje, na verdade, não é uma vitória minha, né? É uma vitória de todos nós. Assim, todos eles colaboraram de alguma forma para estar aqui, né? Que fosse com aquela mensagem de impulso mesmo, né? De falar para você, não desista, você vai conseguir, você tem capacidade, você tem condições de chegar, né? E isso era o que realmente me motivava e que sempre me deu gás e vai continuar me dando gás sempre, né? Minha família sempre vai vir em primeiro lugar, é o meu motor, é o que me faz crescer, é o que me motiva, é o que me faz estar todos os dias presente ali no hospital, entregando o melhor para os meus pacientes, para o trabalho ao qual eu decidi fazer, né, que era ser médico. Então foi isso, eu acabei vindo para o Rio de Janeiro, né, e aqui no Rio de Janeiro eu falava sempre, é muito engraçado isso, né, porque eu sempre falava que
o Rio de Janeiro era sempre a última cidade que eu desejaria vir, né? Uhum. Porque, por causa do que a gente acaba vendo, né, Ricardo? Quem vive no interior, né? violência, Sim. a questão da insegurança. Então, isso sempre foi um grande medo para mim e para todos os meus familiares, né? Minha mãe falava, não, Rio de Janeiro de forma nenhuma, você não vai, e olha onde eu estou hoje. Então, eu acho que a vida tem um propósito pra gente, né? Eu tinha um motivo para estar aqui e acho que esse motivo ele está se concretizando e aos poucos ele vem sendo consolidado, né? E aí eu acabei realmente vindo para o Rio de Janeiro e achei aqui uma grande oportunidade. Eu achei pessoas incríveis, assim, pessoas que eu digo que estão ao meu redor para a vida pessoal e para a vida profissional, pessoas que foram grandes inspirações para mim e são pessoas que também me motivam a ser alguém melhor, né? Porque eu acabo me vendo nelas como uma pessoa que eu posso chegar exatamente no mesmo perfil que essa pessoa chegou, no sentido de ter essa representatividade, esse diferencial hoje que acabam fazendo aqui na saúde do Rio de Janeiro. Você tem alguma fonte de inspiração? Alguém que te impulsionou, além desse fato familiar? Alguém que você focou e falou assim, um dia eu vou querer ser igual essa pessoa? Olha, tenho. Eu diria que tenho bastante, viu? Na verdade, as pessoas que passaram ao meu lado, né, ao longo dessa trajetória, de alguma forma, elas sempre me inspiraram, né? Eu acho que cada uma em seu modo de ser ou em sua colaboração me inspirou de alguma forma, né? Algumas talvez se destacam um pouco mais, né? Do lado pessoal, sem dúvida nenhuma, a minha família, né, que sempre foi o meu grande diferencial, a minha mãe, as minhas tias que foram como mães para mim, minha avó pela história dela, sem dúvida nenhuma, e no lado profissional, sem dúvida nenhuma, um grande amigo, parceiro e eu não vou falar que é o meu ídolo, mas na verdade é a minha grande inspiração, que é o Dr. Roberto Rangel, né? Que aqui no Rio de Janeiro ele faz um trabalho brilhante e eu acabo vendo nele o que eu queria ser, né? Assim, eu enxergo nele e no trabalho dele exatamente aquilo que eu gostaria de chegar em algum momento na minha missão de vida, na minha missão dentro da medicina. Então, eu acho que hoje é a minha principal inspiração profissional. Isso é muito bacana, até porque ele já participou aqui do Pod Life. Exato. E a história dele também é uma história inspiradora, muito bacana isso. Você passou em 7 universidades. O que fez você escolher exatamente a Unirio? Olha, o que me fez escolher a Unirio foram algumas questões em particular me trouxeram para cá. Uma delas, sem dúvida nenhuma, era a oportunidade do mercado de trabalho após a formação, né? Eu via no Rio de Janeiro essa grande oportunidade de estar encontrando um mercado de trabalho um pouco mais aberto, né? Eu sabia que após a minha formação eu teria necessidade de ter um emprego que me desse uma certa estabilidade, tendo em vista que o meu pré-faculdade não me dava uma base financeira que me sustentasse a longo prazo sem um trabalho adequado, em condições financeiras boas, né? Então, esse foi um dos motivos. E o outro, sem dúvida nenhuma, era o meu grande gosto pela área de pesquisa, né? Eu sempre gostei da área de pesquisa, que também está ligada à questão da história da minha avó, né? Pelo fato da doença oncológica dela, que até hoje ainda é um grande desafio dentro da medicina. Então, isso foi o que me trouxe para o Rio de Janeiro. Eu via nessa questão da pesquisa uma oportunidade de tentar chegar a respostas que hoje a medicina ainda não consegue encontrar, né? De responder questões que ainda é um desafio para a medicina e que também é um desafio para mim, né? Perguntas que a gente não consegue responder. Então, foi justamente por essa questão da pesquisa também que eu acabei vindo para o Rio de Janeiro. E aí, então, que eu acabei entrando em novas áreas, né? Pelas oportunidades que eu fui tendo, enfim, pelo que eu fui desenvolvendo ao longo da faculdade até os dias de hoje. Então, você é bem mais... Você é jovem, né? Sou então, jovem. Assim eu espero. Você conciliou várias coisas, né? Pesquisa, o desafio de vir de uma outra cidade, fazer universidade. Deve ter sido bem desafiador, né? E como que você chegou até o Ronaldo Gazola? Como que foi esse caminho até você chegar na Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro? Perfeito. Eu terminei minha formação na Unirio, né? Como eu tinha falado, durante a minha trajetória pela faculdade, né? Eu cheguei a atuar
em 2 laboratórios, né? Então eu tive a oportunidade de atuar em laboratório de imunologia e AIDS, no laboratório de medicina do sono e eventos cardiológicos. E aí, posterior à minha formação, eu comecei a atuar então na área de emergência e terapia intensiva, né? Sempre foram 2 áreas que eu gostava bastante, eu acabei trabalhando nessas 2 áreas. Logo, muito rapidamente, após a formação, eu tive uma oportunidade de assumir uma chefia de equipe, né, em um hospital que eu trabalhava, da rede privada. Depois vieram mais 2 oportunidades também na rede privada em relação à chefia de plantão, e eu falei, opa, peraí, calma aí, que eu acho que esse negócio está dando certo, talvez realmente isso seja para mim, né? E eu comecei a criar gosto pela coisa, né? Eu comecei a ver que talvez, né, aquilo realmente fazia algum sentido, né? Se fazia um sentido para essas pessoas que estavam me convidando, me dando oportunidade, será que realmente o meu caminho não era esse, né? Então, eu comecei a ter um olhar diferenciado para a área da gestão. E isso foi me alimentando, isso foi me dando um gás para seguir esse caminho. Eu falei, não, eu acho que realmente o meu caminho é por aqui, eu vou começar a seguir essa trajetória. E aí foi indo, né? Com o tempo eu comecei a trabalhar também. Aí, já chegando a pandemia de Covid-19, né, eu comecei a trabalhar em uma unidade de clínica da família. Já com aproximadamente 1 ano nessa unidade de clínica da família, eu também fui convidado a ser responsável técnico dessa clínica. E aí eu fiquei nessa clínica durante aproximadamente 2 anos. E em novembro de 2020, aí em meados já da pandemia de Covid-19, eu recebi então o convite, né, do Dr. Roberto Rangel e do então secretário atual, né, Dr. Daniel Soranes, de ter a oportunidade de, nessa transição, e estar assumindo o Hospital Municipal Ronaldo Gazola, né? Então a gente inicia então essa transição lá em novembro para dezembro de 2020, eu inicio efetivamente em 1º de janeiro de 2021 no Hospital Ronaldo Gazola, já na direção médica da unidade, né? Que foi um grande desafio. Eu sempre falo que, assim, não é... A gente vê que os médicos, de modo geral, eles não têm um perfil muito de gestão, né? Sim. E eu sempre me surpreendo porque eu sou muito ligado ao empreendedorismo, né? Então, assim, quando eu vejo um médico com essa visão de gestão, porque é bem bacana isso, né? É uma coisa que desperta. Uma hora você fala assim, poxa, alguém está me enxergando de uma forma diferente, né? Acho que é por aí, né? Exato. Exato. Quando as pessoas, na verdade, começam a olhar isso em você, você começa a refletir sobre isso. E você para e pensa, realmente, será que não é por aqui, né? Será que realmente esse olhar, né, do outro não é um olhar correto, né? E foi justamente isso, porque para mim, assim, sair do que eu estava acostumado, né, ali em uma unidade de emergência, uma unidade de clínica da família, e partir para uma unidade hospitalar, igual o Hospital Municipal Ronaldo Gazola, no meio de uma pandemia, né, com os grandes desafios que a pandemia trouxe, com o grande desafio que foi transformar o Hospital Municipal Ronaldo Gazola num hospital de referência para a Covid-19 no município do Rio. Isso nos dá uma grande pressão, nos assusta, assim, de certa forma, né? Então eu falei, opa, peraí, calma. Se 2 pessoas que são grandes referências para mim em saúde no Rio de Janeiro, são grandes inspirações para mim, o Dr. Roberto e o Dr. Daniel, e eles conseguem enxergar em mim uma possibilidade, né, de fazer a diferença junto com eles nesse desafio, por que eu não vou aceitar isso, né? Então, assim, eu acabei percebendo que realmente era válido fazer essa tentativa e sem dúvida nenhuma, aquilo seria certeiro, né? São 2 grandes visionários, né? Então, assim, eu realmente tive certeza São que referências para você. São grandes né? referências, né? E eu, assim, pelo que eu conversei com o Roberto Rangel, o Ronaldo Gazola é um laboratório, né? É onde os projetos iniciam, né? Sim. E como é que é para você aí você está na direção médica? Na direção médica. Direção médica, como é que é? Deve ser muito interessante, deve ser muito motivador você ter essa possibilidade, que é um hospital que dá toda essa possibilidade de você fazer um projeto e acabar expandindo para toda a rede, né? Exato. Assim, o Ronaldo Gazola, ele é um hospital que ele veio galgando, né? Ele é um hospital relativamente novo, né? Sim. Então, ele é um hospital que, até essa mudança, né, da atual gestão, ele não tinha sido aproveitado em sua totalidade,
Era um hospital que até então estava sendo subutilizado e a gente passou então a transformar essa unidade, né? A gente praticamente dobrou o número de leitos logo no início da gestão, chegando a 450 leitos, basicamente, e se tornando o maior hospital em leitos de terapia intensiva da América Latina. Então, essas conquistas, né, elas iam nos preenchendo ali, nos dando mais gás para poder conquistar novas metas. Então, o Ronaldo Gazola ainda tem potência para crescer mais, Ricardo, assim, é incrível. Eu falo que aquele hospital, ele se reinventa todos os dias, né? Quem está ali e vive esse momento com a gente, e em sua maioria não quer sair dali de forma nenhuma, consegue perceber isso. Né? Dá para perceber que todas as pessoas envolvidas no Ronaldo Gazola, elas estão muito motivadas, né? É um hospital meio de referência, né, para esses projetos que iniciam para toda a rede, né? Sim. Bem interessante. Rivelino, eu vou dar uma pausa para a gente falar do nosso apoiador, tá? Assim como o Dr. Rivelino acredita na humanização do atendimento e na segurança do paciente, a Zapmed vem inovando no acesso à saúde, com atendimento médico por telemedicina de forma prática, acessível e segura. Com o Zapmed, a saúde está a um clique de distância, onde e quando o paciente precisar. É uma ferramenta muito útil para você que tem um consultório e quer modernizar e fazer essa facilidade, né? Que hoje em dia os médicos e profissionais de saúde ficam às vezes aguardando uma ferramenta tão interessante. O Zapmed faz isso para você. Agora vamos falar da Interfinancial, que é o nosso apoiador, né? Quando falamos de gestão hospitalar e inovação, não podemos deixar de citar Interfinancial, que assim como o Dr. Rivelino, foca em resultados com responsabilidade e visão do futuro. A Interfinancial oferece soluções financeiras inteligentes para o setor da saúde, auxiliando instituições a crescerem com eficiência e sustentabilidade. É uma dica importante para quem é profissional de saúde. Vou continuar, Rivelino. O Hospital Ronaldo Gazola enfrentou um grande desafio com a Covid-19. Você já estava atuando lá. Sim. Como é que funcionou isso? Como é que foi esse grande desafio? Olha, o grande desafio do Ronaldo Gazola, na verdade, foi... Eu digo que reestruturar o Hospital Municipal Ronaldo Gazola. Porque quando a gente chega em janeiro de 2021 ao hospital, a gente encontra uma unidade subutilizada, né, como eu havia falado, e essa subutilização, ela não entregava à população do Rio de Janeiro o que era preciso naquele momento. Então, a gente precisava fazer toda uma mobilização para transformar de imediato aquela unidade e entregar exatamente o que a saúde precisava naquele momento, no período da pandemia de Covid-19. Então, o hospital, rapidamente, ele conseguiu entregar um número praticamente dobrado do número de leitos que tinha. A gente conseguiu chegar a um total de leitos de unidade de terapia intensiva a 280 leitos. Até então, nenhuma unidade conseguia fazer isso. Quase que um hospital de campanha, né? Enfim, uma unidade bem estruturada, né? Um número de colaboradores que ultrapassava, né, a realidade do que a gente conseguia realmente enxergar ao longo enfim, em volta do Rio de Janeiro. E aí, ainda durante o período da pandemia de Covid-19, a gente já precisava começar a se planejar, Ricardo, em relação ao que seria encontrado depois da pandemia, né? Sim. Porque eu falo que é o seguinte, a pandemia já era um desafio, mas enxergar o que viria depois da pandemia seria ainda mais desafiador, né? O que então nós iríamos fazer e de que forma a gente encontraria essas pessoas que passaram pela pandemia de Covid-19 nesse pós-pandemia, né? Porque a gente está falando aqui muito sobre a entrega dos profissionais em relação ao cuidado do paciente, que sem dúvida nenhuma é o eixo central do nosso cuidado, é o paciente, né? Mas e esses profissionais também, né, Ricardo? Essa quantidade de profissionais que a gente tinha ali, né? De que forma que esses profissionais eles iriam chegar nesse pós-pandemia? Porque a gente sabe o desgaste que a gente teve ali. Então a gente tinha dois grandes desafios, né? Eu falo, a gente enquanto gestor, né? Sim. De enxergar o que a gente precisava entregar ao nosso paciente em relação ao cuidado dele, uma boa estrutura, um bom cuidado, uns processos bem desenhados, mas de outro lado também entregando um cuidado do nosso colaborador, daquele profissional que estava ali atendendo e que a gente sabia quanto ele estava se desgastando em relação a esses pacientes, que eram pacientes de maior complexidade, uma paciente que demandava mais cuidado.
E também, por trás disso tudo, as famílias, né? Que tinha aquele desafio, né? As famílias não tinham contato com os pacientes. Então, todo esse envolvimento de desafios levava a uma E complexidade fazer um absurda, atendimento né? humanizado E também, fazer um né? atendimento humanizado. Que é um grande Exatamente desafio isso. numa crise como essa, né? O mundo precisou se reinventar, né, durante a pandemia, né? E para a gente não foi nada diferente, né? Cada um que esteve ali, não só no Ronaldo Gazola, mas nas unidades, né, que atendiam os pacientes durante a pandemia de Covid-19, precisou se reinventar. Se reinventar, eu digo, em relação à sua vida profissional e em relação à sua vida pessoal também, né? Uma coisa era você dentro do hospital, né? O que você entregava ali. Mas e quando você chegava em casa, né? Como você lidava com essas dores, com esse sofrimento que você deixou ali no hospital, e se você deixou, né, se você não levou esse sofrimento para dentro de casa. Então, tinha essa necessidade de reinventar e de autocuidado mesmo, Sim. né, do que nós seríamos depois da pandemia de Covid-19, né. E o Ronaldo Gazola, eu acho que o Ronaldo Gazola, ele passou bem pela pandemia. Eu acho que para o desafio que nos foi dado, nós conseguimos atingir resultados excelentes, assim. E falando em Né? resultado, e como está a questão de altas e admissões no hospital? Perfeito, assim, o número de altas no Ronaldo Gazola sempre nos chamou atenção e foi um grande marco para a gente. Por quê? Porque mesmo durante a pandemia de Covid-19, com a complexidade da doença, a gente conseguia atingir um número de altas, né, e de devolver esse paciente no melhor cuidado possível para os seus familiares, com um número superior ao que era a estimativa a nível nacional, né? Então, isso sempre foi uma grande felicidade para a gente, e é o que colocava o Ronaldo Gazola aí como uma vitrine, né, de cuidado em relação ao paciente com Covid, né. Hoje, a unidade já atendendo um perfil mais geral, né, então a gente volta, a gente sai desse período de pandemia de Covid-19, passa a viver, então, um hospital de atendimento geral, clínico, né, e cirúrgico também, e a gente passa, então, a ter um boom, né, da área cirúrgica, que era o que naquela época da pandemia de Covid-19 a gente não tinha até então. A gente teve que deixar isso na retaguarda, tendo em vista que os procedimentos eram eletivos, então foi dedicado à pandemia. Sim. E agora, no pós-pandemia, a gente voltou com esse número. E aí o Ronaldo Gazola vem, além do destaque da pandemia de Covid-19, e agora no pós, ele se destaca, então, como um hospital de referência também para procedimentos cirúrgicos, né? A gente chega a atingir um total que hoje me surpreende, eu falo que é uma grande conquista para a gente, e isso me surpreende bastante e me deixa muito orgulhoso, de um número cirúrgico absurdo, né? Que é um total de 3.000 cirurgias por mês, né? Um número de atendimentos a níveis ambulatoriais que chega a aproximadamente 900 a 1.100 consultas ambulatoriais por dia, né? Quando eu falo isso para os nossos alunos que chegam Sim. ao hospital para estagiar ou para as visitas que querem conhecer a unidade, ninguém acredita, né? Todo mundo fala, não é possível vocês fazerem isso, né? Não tem condições de fazer isso, e a gente faz isso, né? Então, isso me deixa muito satisfeito. É muito gratificante, É muito gratificante. Isso não só é tão gratificante como isso nos coloca numa sensação de que é possível fazer. Assim, quando alguém nos dá um desafio, você tem que pegar esse desafio e transformar isso em uma conquista. E é possível fazer, mesmo que os fatores ao redor não pareçam ser favoráveis para você atingir esse objetivo. Mas você consegue seguir o caminho e fazer isso dar certo. Nós conseguimos. A equipe consegue. Perfeito. Eu falo porque o resultado desse trabalho, ele nunca vai ser só meu. Esse trabalho, ele é um trabalho compartilhado. Por trás do Rivelino, há centenas de outras pessoas que colaboraram para que o Rivelino venha aqui hoje e traga e apresente para você e para quem está nos assistindo esse resultado. Esse resultado representa um número muito elevado de pessoas. Muito bacana, Rivelino. Já estamos caminhando para o final do episódio. É muito gratificante saber de uma história tão bacana assim, né, de resultados desde a sua saída da Bahia, né, com todo aquele desafio da questão familiar da sua avó, né, e chegar e você estar agora presente num hospital que está fazendo, né, dando um resultado
de excelência, né? Que eu posso dizer, uma coisa que é tão bacana para a sociedade, né? E para a população de modo geral. Eu vou dar a palavra para você falar para as pessoas para se inspirar em você, né? E saber que isso é possível, né? Que aquela pessoa que veio de tão longe, né? Conseguiu alcançar resultados tão bacanas, né? Olha, se você falar isso, eu não sei se eu vou conseguir segurar tão bem, né? Hospital, eu diria, para você que está nos assistindo, na verdade, eu diria que o hospital, ele é lugar de vida, né? Ele a gente tem que quebrar isso, Ricardo. Essa percepção de que você entrou no hospital, você vai morrer. Não, não. O hospital é lugar de vida, ele é lugar de segurança, ele é lugar de qualidade, ele é lugar de você dar o melhor cuidado, né? Então, trate aquele paciente que está ali como uma pessoa, né? Acima de tudo, como uma pessoa. E ela é uma pessoa que ela não é só a sua responsabilidade, como ela é o amor de alguém que está em casa aguardando por ela ali. Então, devolva esse paciente, devolva esse amor para quem está em casa aguardando ele, né? Faça essa diferença, né? Todos os dias acorde querendo ser o melhor, seja o melhor para você, seja o melhor para o seu serviço, né? Entregue para o paciente aquilo que você queria que entregasse para você. Eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para todo mundo que está nos assistindo. Assim. O hospital é vida, segurança, cuidado e qualidade. Reverendo, muito obrigado. Se sinta à vontade quando você quiser passar algum projeto. O canal do PodLife está à disposição. É muito bacana ter uma história tão estimulante, né? Vamos dizer assim, né? Porque você trilhou vários caminhos, né? E esses caminhos chegaram a uns resultados que você buscava de uma certa forma, né? Você, de uma certa forma, conseguiu lá com a questão da sua avó, né? Ajudar várias pessoas, uma forma de compensação, né? Sim. Transforme oportunidades em resultados. Exatamente. Sim. Eu fico muito satisfeito de estar conversando com você. Se sinta sempre convidado, como eu lhe falei, e as portas vão estar abertas. Muito obrigado, Ricardo. Agradeço pela oportunidade mais uma vez. Qual é o canal de comunicação do Ronaldo Gazola para as pessoas terem acesso às informações, né, do hospital? Perfeito. Podem seguir na rede social, né? Hospital Municipal Ronaldo Gazola, tá? E também me seguir na rede social, logicamente, né? Rivelino Azevedo, que vocês vão conseguir ter acesso à unidade e todas as informações ali que o hospital passa todos os dias. Pessoal, mais um episódio bem emocionante. Não deixe de participar, de conhecer os outros convidados. Não esqueça de dar o like, não esqueça de se inscrever no canal. A gente está seguindo em frente. E eu espero vocês no próximo episódio. Até lá.